eu diria que hoje a gente vai abordar um dos maiores escândalos de toda a Torá. A gente já falou semana passada sobre a mentira que o Yaakov falou para o seu pai. Como é possível um patriarca, uma pessoa tão justa como o Yaakov mentir para o seu pai? A gente já deu as respostas. Algumas delas, existem ainda dezenas que a gente não abordou, é impossível abordar em uma aula só. Mas na minha opinião, o que a gente vai abordar hoje é o maior escândalo de toda a Torá. Como é possível um patriarca agir daquela forma? Como é possível seu filho agir de forma equivalente? Sendo que os patriarcas, pelo Zohar, pela Kabbalah, eles são a Merkavá, eles são a carruagem de Deus. Quer dizer, eles fazem exatamente tudo o que Deus quer e de repente a gente vê como se fossem falhas deles. Se diz inclusive que uma das provas de que a Torá é verdadeira é que em outros lugares, quando a gente vê sobre os líderes de outras nações, de outros povos, de outras religiões, sempre são perfeitos. Eles nunca pecam, eles não fazem nada de errado. E aí na Torá, a gente vê que os nossos patriarcas tinham seus desvios. Isso é a prova da veracidade da Torá. Porque a Torá diz que todos são humanos. Não existe um ser humano que nunca errou. Então quando a Torá traz isso, a Torá não tenta esconder, não tenta pôr flores. É muito claro o que aconteceu. E isso é uma prova de que realmente a gente lida com seres humanos. Mas o que aconteceu? Eu falei que é um escândalo, uma coisa muito grande, mas o que aconteceu é o seguinte. Na terceira paraxá da Torá, Deus fala para Abraão, para Avraham, saia da terra que você nasceu, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra era a terra de Canaã, futura terra de Israel. Quando Avraham chega lá, tem fome, não tem comida para ninguém, para os animais, e em vez dele reclamar com Deus, falar: Deus, como é possível que o Senhor me traz para uma terra tão ruim, por assim dizer, ele vai para o Egito. Quando ele está chegando no Egito, ele olha para Sará e ele diz para ela: agora eu vejo como você é bela. Imagina, tem casais que a mulher reclama que o marido não fala isso todo dia, toda semana. Sará já tinha lá seus quase 90 anos, a primeira vez que Abraão fala isso para ela. A explicação é que Abraão era uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele prestava atenção, o foco dele não era beleza física, era uma beleza espiritual. Então até aquele dia ele nunca precisou notar na beleza física dela, apesar dela ser belíssima. E finalmente, quando ele está indo para o Egito, que é uma terra que notoriamente era perversa e pervertida, então ele diz para ela: agora eu vejo quanto você é bela. E por que isso? Porque o Egito não respeitava laços familiares, não respeitava uma pessoa ser casada. Então, se eles vissem uma mulher tão bonita, eles iam imediatamente querer para eles. Então, o Midrash conta que o Avraham escondeu a Sará dentro de uma caixa, mas quando eles foram entrar no Egito, os guardas da alfândega viram, falaram: tem que taxar isso aqui, não sei o que tem aí dentro. Então o Avraham falou: é ouro, diamantes, pedras, mas eles não quiseram saber, eles queriam ver o que tinha. E aí quando eles viram a Sará, eles falaram: ela é bela para o faraó. Quando eles estavam se preparando para ir para o Egito, o Avraham falou para Sará: em todos os lugares que nós formos, diga que eu sou teu irmão. Diga que eu sou teu irmão. Por quê? Porque talvez, de verem que você é tão bela, talvez vão me matar para casarem contigo. Como diz na própria Torá, Imrina achoti at. Diga que você é minha irmã. Uma criança, uma vez ele chegou em casa e ele falou para o pai: olha pai, as crianças da rua queriam me bater. O pai achou estranho, ele perguntou: como você sabe que eles queriam te bater? O menino respondeu: porque eles me bateram na prática. O Egito, eles gostavam tanto de assuntos sexuais que a desconfiança do Avraham de que talvez fossem pegar a Sará se mostrou comprovada. Eles realmente pegaram a Sará
para o faraó. Quando a Sarai estava no palácio do faraó, Deus cuidou dela, mandou um anjo para cuidar dela. E o anjo colocou pragas no faraó em toda a sua família. E o faraó percebeu que essa mulher não era uma mulher qualquer, percebeu que ela era casada com Abraham. E aí ele mandou presentes para Abraham não ficar bravo com ele, e mandou Abraham embora da terra do Egito. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: é assim que o Abraham trata a esposa dele? Vamos pensar. Eles estão chegando no Egito. O Abraham, em vez de tentar defender a honra da Sará, uma mulher casada, como que o faraó vai ficar com uma mulher casada, com a sua mulher? O Abraham fala: diga que você é minha irmã. Assim? Ele dá de graça a sua própria esposa? Será que o Abraham era medroso? Tinha medo de lutar? A gente vê na Torá que claramente não. Porque um tempo depois, o Lot, o sobrinho do Abraham, foi pego como refém numa guerra, prisioneiro de guerra, e o Abraham foi lutar para pegar ele de volta, salvar ele. E está escrito que Abraham foi com um exército de 300 e poucas pessoas. Outros comentaristas dizem que ele foi, apenas ele e seu escravo Eliezer foi lutar. Quer dizer, mesmo com 300 soldados, ainda é muito pouco frente a 4 exércitos que ele enfrentou. Quer dizer, para salvar o Lot, para salvar o seu sobrinho, o Abraham estava disposto a ir guerrear e correr perigo de vida. E agora com a sua esposa, ele não faz nada. O que ele deveria fazer? Quando os soldados pegaram a Sará para levar para o faraó, imediatamente o Abraham tinha que tirar a espada e começar a defender sua esposa. Mais ainda, que ter relações com uma mulher casada é um dos 3 pecados capitais. Um dos 3 pecados que é preferível a pessoa morrer a cometer ele. E lá está o Abraham, como a gente pôs no título, uma esposa descartável. Deixa, vai lá. Fala que você é minha irmã, para eu não morrer por causa disso. Porque senão, se ele se apresentasse como marido e mulher, os egípcios iriam matar o Abraham. Pronto. Agora a Sará não é mais uma mulher casada, ela pode ficar com o faraó. Olhem como os egípcios eram religiosos. Jamais ficariam com uma mulher casada mesmo. Eles veio matar o marido para poder ficar com a esposa. A lógica dos egípcios é a seguinte: matar o marido da Sará é um pecado. Matou, está morto. Ficar com a Sará, quer dizer, ter relações com a Sará, cada relação é um pecado novo. É como se novamente eles estivessem matando a Sará. Então os egípcios pensaram o seguinte: é melhor fazer um pecado só do que vários. Hoje em dia é exatamente o contrário. Quando a gente fala de assassinato, claro que não. Quem vai matar outra pessoa? Ter relações fora do casamento, muitas pessoas se permitem. Não vem ao caso aqui qual a lógica dos dois lados. Realmente existe uma lógica. Por que hoje em dia as pessoas abominam o assassinato e não outros tipos de pecados? Mas não vem ao caso para a gente debater hoje. Se a gente fala, poderíamos falar: olha, o Abraham ficou tanto tempo casado com a Sará, não tiveram filhos, então talvez ele realmente não gostava mais dela. Talvez ele cansou, sei lá, vai fazer tua vida. Por isso que ele deixou ela. A verdade é que não. O amor que havia entre o Abraham e a Sará era muito intenso. Ter um filho para o Abraham representava absolutamente tudo. Porque o filho é quem daria continuidade à missão do próprio Abraham. Era a vida dele. E no entanto, mesmo assim, o Abraham nunca cogitou casar com outra mulher para ter filhos. Quando ele sim casou com a Hagar, a escrava da Sará, a concubina, quando ele casou foi por ordem dela. Ele mesmo nunca cogitou. Quando ela faleceu, ele fez questão de encontrar o melhor lugar para ela. Quer dizer, eles sim se amavam. Eles passaram por muitos problemas juntos, tendo que sair de onde eles moravam, passar fome, guerras, tudo juntos. Quer dizer, eles sim amavam. Então não é que o Abraham pensava em desistir da Sará. Então, como é possível naquele momento, na entrada do Egito, o Abraham fala: Sara, fala que você é minha irmã.
Tem um comentarista, chama Rizkuni, ele dá uma explicação interessante. Ele falou o seguinte: quando Abraham falou para Sará afirmar que era irmã, e quando a Sará falou que ela era irmã do Abraham, ela não estava falando que ela não é casada. Ela falou simplesmente: eu sou irmão dele, irmã dele. Eu sou casada, meu marido está longe. Então a ideia que o Rizkuni traz é que o Abraham falou: fala que você é minha irmã, porque nós dois vamos nos salvar. Eles não vão casar com você, porque você é casada com alguém. E eles não vão me matar, porque... Por que vão me matar? Eu sou teu irmão, não sou teu marido. Só que isso não deu certo. Certo? Já que o marido não estava lá, o faraó, sim, pegou a Sará. O Ramban, Nachmanides, ele diz uma coisa muito forte, que na verdade só ele pode falar. Nós não temos o direito de falar algo tão grosseiro. Ele falou que o Abraham pecou. Nós não podemos falar isso. Nem nas histórias mais cabeludas da Torá, a gente não pode falar que nenhum sábio justo pecou. Nem o rei Davi, quando ficou com Bathsheba. Nunca a gente pode falar que eles pecaram. A gente não tem esse direito. Mas o Ramban, que foi um dos maiores comentaristas da Torá, ele diz que o Abraham realmente pecou. O Abraham não poderia ter dito que a Sará é sua irmã. Na verdade, o Ramban diz, o primeiro pecado do Abraham não foi esse. Não foi da irmã dele, da Sará, nada disso. O primeiro pecado do Abraham foi ter saído da terra de Israel. Vejam só. Deus mandou Abraham ir para a terra de Canaã. E ele foi. E quando ele chegou havia fome, então ele foi para o Egito. Pera aí, Abraham. Quem falou que você tem direito de sair de Israel? Então Ramban diz que isso foi o primeiro pecado do Abraham. Existe uma regra que um pecado traz outro pecado. Então agora foi o Abraham me falou que a Sará é sua irmã. E isso também é um pecado, porque o faraó quase que teve relações com a esposa dele, com a Sará. E aí, o que acontece? O que acontece com os nossos patriarcas acontecem conosco. Muitas coisas que ocorreram com a Sará se passaram também com o povo judeu. Vejam só. Abraham e Sará foram para o Egito por conta da fome que havia na terra de Israel. O povo judeu se tornou escravo no Egito por quê? Porque Yaakov estava passando fome na terra de Israel e foi para o Egito, onde seu filho era o vice-rei. Foi para escapar da fome. O mesmo motivo. A Sará foi pega pelo faraó para ser parte do seu harém, para ser sua escrava. Os judeus foram escravizados. O Abraham ficou com medo de morrer. E por isso ele falou da Sará, irmã. E a Sará assim viveria. No Egito, os egípcios queriam matar os meninos judeus e as meninas eles deixariam vivos. Abraham foi salvo pela sua irmã, quer dizer, por afirmar que a irmã ele não foi morto. Moshe Rabbeinu, nosso líder, foi salvo pela irmã também, por Miriam. Quando ele era um bebezinho, ele foi posto no cesto por sua mãe, no Nilos, e a irmã Miriam ficou acompanhando e eventualmente salvou a vida dele. Quer dizer, apresentou uma ama de leite judia, a própria mãe do Moshe, apresentou e salvou a vida dele. O faraó foi castigado com pragas por ter pego a Sará no Egito. Posteriormente também Deus castigou eles com as 10 pragas. Quer dizer, o Abraham, diz o Ramban Nachmanides, o Abraham errou e isso causou que uma história muito similar acontecesse com seus descendentes. Ok, então a gente vai falar para o Ramban. Shkoyach falou que o Abraham errou. Tem um problema nisso. E o problema é o seguinte. Abraham falou que a Sará é sua irmã quando eles foram para o Egito. Porém, o Abraham repetiu a mesma façanha, por assim dizer, quando ele foi para Grar, para os Plishtim. Quando ele novamente ele teve que se deslocar e foi para Grar, ele também falou que a Sará é sua irmã. E a Sará foi pega pelo rei local também, pelo Avimelech. Quer dizer, Nachmanides, o Abraham errou 2 vezes? A gente pode falar isso do Abraham? E mais ainda, o filho do Abraham, Isaac, quando ele também foi para Grar, ele também falou que sua esposa, Rivka, é sua irmã. De novo? Quer dizer, se fosse um pecado, obviamente Abraham
houvesse cometido, cometeria apenas uma vez, não duas. E seu filho não repetiria esse pecado. Isso de chamar de irmã, na verdade não era uma mentira. Semana passada a gente falou das mentiras na Torá. O Avraham e o Yitzhak, eles não estavam mentindo quando chamaram suas esposas de irmã, porque eles tinham um parentesco que permitia chamar de irmã, eles eram primos. E na época, primos também se chamavam irmãos. Mas ainda assim, a pergunta é muito forte. Como é possível que o Avraham entregou a sua esposa de mãos beijadas? Tem uma pergunta que é ainda mais forte. E está no mesmo versículo. O versículo diz o seguinte: por favor, diga que você é minha irmã, para que me favoreçam por sua causa, e minha vida será poupada por causa de você. O que quer dizer me favoreçam? O Rashi, o maior comentarista, a gente sempre traz ele diz me favoreçam, quer dizer me deem presentes. Então, não só que o Avraham ele tenta salvar a própria vida, falando que sua esposa é irmã, ele tenta lucrar com isso. Por quê? Porque na época, quem cuidava do casamento eram os irmãos. Na verdade, por que o Avraham falou, ele podia falar para Sará, fala que eu sou teu cocheiro, que eu sou, sei lá, eu sou teu garçom, serviçal, fala qualquer coisa. Por que fala justamente irmão? Porque naquela época quem cuidava do casamento eram os irmãos. A gente vê isso com a Diná, a filha de Yaakov, que quando ela sofreu um abuso, quem cuidou daquilo foram os irmãos, que na teoria cuidariam do casamento dela. A gente vê isso várias vezes na Torá, que são os irmãos que cuidam. Então por que o Avraham falou que ele era irmão da Sará? E por que ele falou que ele queria lucrar com isso? Não é que o Avraham primeiro já era milionário, não precisava de mais coisa. Tanto que tudo que ele ganhou por causa da Sará, ele entregou para o sobrinho dele. Ele nem ficou com aquilo. Mas por que ele falou de lucrar? Porque já que ele é o irmão e ele ia cuidar do casamento da Sará, a pessoa que quisesse casar com ela teria que negociar com ele. Então eles iam começar a falar qual vai ser o dote dela, quanto que o suposto noivo teria que pagar. E nesse meio tempo, o Avraham ia pegar a Sará e fugir do Egito. Quer dizer, daria tempo na negociação deles fugirem. Esse é o motivo que ele fala que ele é irmão e não qualquer outra coisa. E esse é o motivo que ele fala para lucrar, quer dizer que vão me favorecer, quer dizer vai dar tempo da gente fazer a negociação. Certa vez, tinha o Herschel, o Shlemazon, o coitado da cidade, ele escutou uma notícia que o Poritz, o dono de todas aquelas terras, já velhinho, ele ficou com uma ideia maluca na cabeça. Ele falou que ele pagaria muito dinheiro para quem ensinasse o cachorro dele a cantar. Então o Herschel foi pro Poritz e falou: Poritz, eu posso ensinar teu cachorro a cantar, mas tem duas condições. A primeira é que eu quero dinheiro adiantado. E a segunda é que eu vou levar 10 anos para fazer isso. Tá bom? Uma criança já leva tempo para aprender a cantar, um cachorro mais ainda. Então me dê 10 anos e eu vou te trazer o cachorro cantando bonitinho, ópera, o que você quiser. Então Herschel recebe aquela fortuna, vai para casa, fala para a esposa: vai, pode ir comprar joias, vamos fazer a festa. E a esposa fala: não, quem que você roubou para conseguir tanto dinheiro? E ele contou a história. Ele falou para o Poritz que ele ensinaria o cachorro a cantar. A esposa falou: Herschel, você é mexigane? É maluco? Daqui a 10 anos, o que você vai falar para o Poritz? Você não vai conseguir ensinar cachorro nenhum a cantar. Herschel falou: querida, não se preocupe. Em 10 anos, ou o Poritz já morreu, ou o cachorro já morreu. Não tem problema nenhum. Essa foi a ideia do Avraham. Até que finalmente pegassem a Sará para casar, ele já teria tempo de fugir do Egito com ela. Quer dizer, não é que ele desprezou a Sará, falando que é irmã, mas foi um plano para eles fugirem. Qual é o problema?
já devem estar pensando, tem um problema aqui, nesse plano do faraó. O problema é o seguinte, ele não levou em consideração o faraó, o rei. O rei não precisa negociar nada. Abraão, você é irmão da Sará? Tudo bem, eu vou casar com ela agora mesmo. Depois eu te dou quanto dinheiro você quiser. Dinheiro não é problema para mim. O Abraão não contava com isso. Qualquer um do povo teria que negociar 1 mês, 2 meses. Daria tempo para fugir. Com o faraó não tem isso. Eles pegaram a Sará imediatamente. Falaram muito bem dela para o faraó. E aí, o faraó pegou ela. Ele não conseguiu ter relação. Mas ele ficou com a Sará. Para entender a beleza da Sará, que a Torá diz como ela era bonita, o Talmud fala uma coisa muito forte. Eu não vou repetir exatamente palavra por palavra, mas o Talmud fala que as mulheres mais belas do mundo, na frente da Sará, seriam como, desculpa a palavra, como animais. Pela beleza. A beleza da Sará era infinitamente maior do que a mulher mais bela do mundo, Miss Universo e não sei o que. E mais ainda o Talmud diz que a beleza da Sará, frente à beleza da Havá, a primeira mulher, também era como um animal. Então imaginem a beleza da própria Havá. E isso tudo eles falaram para o faraó. Quer dizer, o plano do Abraham era muito bom, mas não deu certo. Um rei não negocia. Então a gente volta para a pergunta: por que o Abraham falou que era irmã? E por que ele diz que ele seria favorecido? A gente falou do plano, que o plano não deu, mas com certeza o Abraham já contava com isso. Essa explicação do plano vem do Abrabanel, bisavô, se não me engano, do nosso querido, conhecido Silvio Santos. E com certeza, se o Abrabanel pensou nisso, o Abraham já tinha pensado muito antes, porque eles já conheciam toda a Torá, tudo o que viria. Então é impossível a gente falar que o plano deu errado. Uma outra resposta que eu vi sobre essas perguntas é: a gente falou que é melhor a pessoa morrer a cometer adultério. Isso está escrito na Torá. Só que, eventualmente, se a Sará se casasse com o faraó, não seria adultério. Por quê? Porque numa relação desse tipo, íntima, a mulher só comete adultério se ela quiser. Se ela querer ter essa relação, aí sim é adultério. Se ela, infelizmente a gente sabe como funciona, se ela fica parada e não faz absolutamente nada, ela não é passível de morte, porque ela não cometeu nada. O homem não é assim. O homem, em qualquer relação, não importa o quanto estejam prendendo ele, drogando ele, não importa. Pela Alahá, o homem é sempre culpado. A mulher, não. A gente vê na Torá sobre pena de morte, o que acontece se uma mulher, Deus nos livre, abusada na cidade. Aí falam que ela leva a pena também, porque se ela tinha que ter gritado. A gente está falando das cidades da época, quer dizer, eram menores do que os nossos bairros aqui. Então uma mulher gritando, todo mundo escutaria. Já que ela não gritou, quer dizer que ela sim quis. No campo, sempre a mulher é isenta, porque mesmo que ela tenha gritado, ninguém teria escutado. Então, no caso, a Sará, se ela tivesse tido relações com o faraó, ela não seria passível de pena de morte, porque ela não ia querer, ela não queria. Por isso Abraão falou: é melhor eu não morrer e você também não vai morrer, certo? E não vai ter pena de morte pela relação. A gente encontra isso também na Rainha Esther, é muito interessante. São poucas palavras que estão na Megilá, passam rapidinho, mas é muito legal conhecer o que está por trás daquilo. A Esther, Rainha Esther, de acordo com o Talmud, ela era casada. Era uma mulher casada antes do rei Ahasverosh. Com quem que ela era casada? Com Mordecai. Mardoqueu, se eu não me engano assim em português. O Mordecai, o tio ou o primo da Esther, era o marido dela. Então, o que acontece? Quando ela foi obrigada a se apresentar para o não faraó, para o Ahasverosh, o rei da Pérsia, e ela teve relações, ela não quis. Ela estava sendo, desculpa o termo, ela estava sendo estuprada. Então ela não é passível de pena de morte, claro. Quando o Mordecai, o povo estava em perigo de vida, o Haman queria exterminar todo o povo judeu, aí o Mordecai fala para Esther: vai lá falar com Ahasverosh, vai salvar o povo.
Aí ela fica com medo, ela fala que não. E aí ela diz o seguinte: se eu me perder, eu estarei perdida. Ela aceitou e aceitou que talvez ela morreria. Que tipo de morte é essa? Quando ela planejou ir falar com a Hashverosh, ela ia ter que seduzir ele para conseguir salvar o povo judeu. Peraí, Rainha Esther, se a senhora está indo seduzir o rei, então agora já não é uma relação involuntária. Já não é um abuso por parte dele. Agora você está tomando a dianteira, Rainha Esther. Então agora você sim é passível de pena de morte. Então quando ela diz, se eu me perder, Mordecai, eu vou me perder, ela estava falando o seguinte: eu vou merecer pena de morte física e espiritual. Mas tudo bem, eu faço isso pelo povo judeu, para salvar o povo. Ela estava pronta a entregar até o mundo vindouro dela para salvar o povo. Então a resposta que a gente tem aqui, por que o Avraham fala que a Sará é sua irmã, é porque ela não ia morrer nem ele. Isso é bom. Continua é uma resposta correta, mas deixa a gente ainda com um gosto amargo na boca. Avraham, você está deixando a tua esposa ser abusada por qualquer outra. Quando você tem o poder de salvar ela, você tem a força. Para conseguir uma resposta profunda, a gente vai apelar um pouquinho. A gente vai para o Zohar, a gente vai para a Kabbalah. E comentaristas que se baseiam em respostas mais elevadas. Quando a gente vai entender o que aconteceu com a Sará, e toda essa situação, onde está a resposta para as nossas perguntas? De falar que é irmã e de querer lucrar com isso. Depois da morte dela. Quando a Sará falece, vai o Avraham e ele chora pela sua esposa, chora muito, muito pouco. A Torá diz que foi pouco tempo, porque logo entrou uma festa. Mas, o que era o choro dele? O discurso fúnebre do Avraham? Os comentaristas falam que era o cântico Eshet Chayil. Quem faz Kiddush no Shabbat à noite em casa, a gente canta o Shalom Aleichem, das boas-vindas para os anjos que vêm no Shabbat, se despede dos anjos que estavam durante a semana conosco. E aí logo em seguida a gente canta o Eshet Chayil, uma música homenageando a mulher. Imagina, toda semana o marido fala bem da mulher, pelo menos uma vez, não? Pelo menos, deveria falar todo dia, de manhã, tarde e noite, né? Tô vendo a Berta aqui, a única mulher na câmera, fazendo assim com a cabeça. Tudo bem, Eshet Chayil. Aí vai todo mundo corrigir, não, quem escreveu o Eshet Chayil, esse poema foi o rei Salomão. Então a explicação é que o rei Salomão compilou isso, assim como os salmos, não foi o rei Davi que compôs todos os salmos, Adão compôs alguns, Avraham compôs, Moisés, Moshe compôs, assim também o Eshet Chayil. O primeiro a falar o Eshet Chayil foi o Avraham, logo após a morte da Sará, sua esposa. E como a gente sabe disso? Porque ele fala o seguinte: Eshet Chayil mimtza, uma mulher formosa, quem pode encontrar? Por que ele está falando onde está a mulher formosa? Porque a dele acabou de falecer. Então já não dá para encontrar mais. E aí no segundo versículo ele fala Batach balev bala, o coração do seu marido confia nela. Não é aquela confiança, em português a palavra confiança serve para muita coisa. Batuach, bitachon, não é que ele confia que ela não vai fazer nada errado. É uma confiança de segurança. O Avraham, prestem muita atenção nisso. O Avraham confiava a sua própria segurança a Sará. Enquanto que geralmente a gente vê por aí que o marido é o dono da casa, o forte, e a mulher que precisa do marido, o Avraham falou exatamente o contrário. Quando o Avraham precisou, ele olhou para Sará. É ela que era o porto seguro dele, e não vice-versa. Quando eles vão entrar no Egito, o que o Avraham fala? Ele não chega e fala para todo mundo, ela é minha irmã. Ele pede para ela falar. Por quê? Porque na verdade, a Sará tem muito mais méritos do que o Avraham. A Sará é muito mais elevada, então ele pede, por favor, Sará, você fale que você é minha irmã, e assim eu vou entrar no teu bonde, por assim dizer. E assim eu vou ser salvo através de você. Porque o mérito da salvação, da situação que eles estavam lá no Egito, era dela, não dele. Quem tinha milagres ocorrentes em casa? O Avraham e a Sará, casal lindo. A Sará,
quando ela fazia a halá para o Shabat, a halá ficava fresca uma semana. Quando ela acendia as velas do Shabat, sexta-feira à noite, as velas, antes da sexta-feira à noite, as velas ficavam acesas a semana toda. Ela tinha uma nuvem de glória em cima da tenda dela. Quando ela faleceu, tudo isso acabou. O Avraham continuou fazendo halá. Alguém tinha que fazer, mas a halá no dia seguinte já não estava boa. As velas dele tinham duração normal. Aquela nuvem sumiu. Só voltaram esses 3 milagres quando a Rivka, sua nora, a esposa do Yitzhak, voltou para aquela tenda. Aí aqueles milagres voltaram. Porque esses milagres que aconteciam frequentemente, aconteciam por conta da Sará, não do Avraham. O Avraham não tinha nenhum milagre que acontecia todo dia por causa dele. E mais ainda, a Parnassá, pessoal, vocês querem saber como conseguir Parnassá, como conseguir sustento? Já falou do Birkat Amazon, eu tenho testado e realmente funciona. Posso falar para vocês, depois no privado, para cada um, como funciona, realmente funciona. Mas tem mais uma segulá, mais um amuleto, por assim dizer, para conseguir Parnassá. Sabem qual é? Deixar a esposa feliz. Nossos sábios dizem que a Parnassá da pessoa, o sustento, é quando a esposa está feliz. A esposa está sorrindo, Baruch Hashem, não para de chover brachá em casa. Deixa a esposa irritada. Aí as brachot, as bênçãos começam a desaparecer. Isso tudo é por causa da mulher. A gente fez um paralelo, lembram? Quando a gente falou do Egito, o Avraham indo para o Egito, e depois o povo judeu indo para o Egito. Tem mais uma coisa paralela, que é a seguinte. O Avraham saiu com muito mais fortuna quando ele saiu do Egito. Por causa de quem? Da Sará. O faraó tentou acalmar a Sará para que ela não ficasse irritada com ele e mandou um monte de presentes. O povo judeu saiu do Egito, está escrito que eles saíram muito ricos, inclusive algumas gerações depois, o povo judeu foi processado pelo Egito. Por causa disso, uma história fantástica, se Deus quiser, perto de Pesach contaremos. E o povo judeu saiu rico, por quê? Por causa das mulheres. Está escrito que as mulheres foram nas vizinhas e falaram, me empresta aqui esse utensílio de ouro, aquele de prata. E as mulheres deixaram seus maridos milionários. Daqui nossos sábios dizem, quer sustento? Deixa a tua esposa feliz. Quando a gente falou que o Avraham falou, Sará, fala que você é minha irmã para eu poder lucrar, ele não estava falando do lucro financeiro. Ele teve também, mas não é isso. Por quê? Porque a Torá fala na linguagem singular. A Torá fala para que ele me faça o bem. Quem é ele? Que a gente comentou um pouquinho atrás, que Deus mandou um anjo para cuidar da Sará. E aí o Avraham falou, fala que você é minha irmã e talvez esse anjo vai cuidar de mim também. O interesse do Avraham não era o lucro. Ele queria se conectar com a Sará para conseguir ser salvo também. Então agora, voltando à história, não é que o Avraham se importava consigo mesmo e a Sará, aconteça o que acontecer. Pelo contrário, o Avraham estava preocupado com ele mesmo. A Sará, ele sabia que ia se dar bem, porque ele viu o anjo com ela. Ele sabia dos ruyot, dos méritos que a Sará tinha. Então, Batach Balev Bala, ele confiou nela, ele precisava dela para ele conseguir ser salvo. Então a gente falou, se as mulheres são descartáveis, exatamente o contrário, a gente vai ter que discutir se os maridos não são. Tudo isso é pela força da mulher. E isso tem um significado fantástico para o dia de hoje. O dia de hoje foi 14 de Kislev. Dia 14 de Kislev a gente comemora o casamento do Rebbe de Lubavitch com a filha do Rebbe anterior, a Rebbe Tzemchaya Mushka. Por isso muitos usam capota, um dia festivo. E o Rebbe falou sobre esse dia, que esse é o dia que me conectou com vocês, os Hassidim, os seguidores. O Rebbe disse, não fosse meu casamento com ela, eu não seria nada, e vocês não seriam nada. Tudo isso é mérito da Rebbetzin, da esposa, da Rebbetzin Chaya Mushka. Certa vez, no aniversário da Rebbetzin, um grupo de mulheres organizou um belo buquê para mandar para ela como um presente de aniversário. E já aproveitaram, já estavam mandando alguma coisa para a casa do Rebbe, colocaram lá uma carta com pedidos de brachot, de bênçãos. Quando o Shamesh, o ajudante do Rebbe,
pegou essas flores, esse buquê, então ele pegou o buquê e pôs na sala para Rebbetzin e tirou a carta e foi entregar para o Rebbe. Por quê? Porque para quem se pede brachá, para quem que a gente pede bênçãos? Para o Rebbe. O Rebbe viu a carta, perguntou para o Shamesh, por que você está me entregando? O Shamesh falou o que a gente acabou de falar. Se dá para o Rebbe os pedidos de bênção. O Rebbe falou, não. Pode devolver, porque ela também consegue dar brachot. O Rebbe não falou que ela consegue mais, talvez isso por recato. Mas uma Rebbetzin também dá brachot. O Rebbe enfatizou no dia de hoje, se eu não me engano, 5 anos depois do casamento dele. O dia de hoje é o que me uniu com vocês. O dia de hoje é o que fez o Rebbe ser Rebbe. Como que o Rebbe é o Rebbe? Graças à sua esposa. Isso vale para o nosso Rebbe e isso vale para todos nós. Eu me atrevo a dizer que nenhum marido chegaria onde ele chegou se não fosse por sua esposa. A Tamar não está assistindo aqui, eu estou um pouco mais livre para falar isso. Mas ninguém chega longe se não tem a esposa incentivando. E a gente já mencionou em umas aulas passadas, quando a esposa não incentiva, acontece exatamente o contrário. O cara não tem como progredir fisicamente, monetariamente, espiritualmente. Não tem isso, porque tudo é força das mulheres. E tem algo muito bonito que é dito sobre as mulheres, e com isso a gente vai terminar o shiur. Sobre a saída do Egito, o mérito foi das mulheres. A saída de qualquer problema foi das mulheres. E a saída da nossa galuta, do nosso exílio atual, a saída do que a gente vive hoje e a vinda de Mashiach também vai acontecer por causa das mulheres. Porque assim como a saída do primeiro exílio aconteceu por causa delas, pelo esforço delas, os homens no Egito não queriam mais ter filhos, não queriam dar continuidade para o povo, queriam desistir de tudo. As mulheres falaram, não, você vai continuar, a gente vai ter filhos e esses pelo menos vão sair do Egito. E elas tinham razão. Nós também sairemos da nossa era atual de escuridão, apesar de não parecer tanto, mas da nossa escuridão espiritual, sairemos disso graças às mulheres. Então, só para fechar o que a gente perguntou, como é possível que o Abraham falou que ela é irmã para se salvar, ele queria lucrar, tudo isso a gente viu que na verdade é porque ele sabia que a Sará era maior do que ele. Por isso ele fez a mesma coisa quando ele foi para Grar, e por isso Yitzhak, seu filho, também repetiu isso, porque eles sabiam, e nós agora também sabemos, que a nossa segurança, nosso sustento, nossa alegria depende de nossas esposas. Então que possamos realmente ver isso na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária, que possamos aplicar isso, termos verdadeiro Shalom Bait, paz em casa. Shalom Bait não é a pessoa falar Shalom Bait, tchau, Shalom, paz para vocês ir embora. Shalom Bait é ter paz dentro de casa. E isso, com certeza, mereceremos com tudo isso a vinda imediata de Mashiach Tzidkeinu. Shkoyach a todos que participaram.